Podemos nos sentar, por favor. Declaro aberta a sessão número 7778, em votação processos físicos. Em votação a ata da sessão número 7776. Não havendo comentários, aprovada a ata, a palavra com a senhora secretária para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, processo em pauta para julgamento na sessão do dia 1º de agosto de 2024. Pauta do dia, pedido de vista. Processo número 32.745 de 2018. Relator, senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Revisor, senhor juiz Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento, com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. Rodrigo Santos Porto, operador da empresa BM Marítima Limitada, ME, a bordo da balsa Revel. Carlos Alberto Souza, operador da empresa BM Marítima Limitada, ME, a bordo da balsa Revel. Advogada doutora Cádia Brandão Vieira. Antônio Carlos Carvalho Calandrini Matos, comandante do Supridor. Advogado doutor Edson Martins Areias. Júlio Domingos de Souza, imediato do Supridor. José Hélio de Oliveira Melo, subchefe de máquinas do Supridor. Advogados: doutor Godofredo Mendes Viana e doutora Camila Mendes Viana Cardoso. Rogério Sóton Calderaro, diretor de operações da empresa CETANC, Serviços de Manutenção Industrial e Reparos em Geral Limitada, EPP. Leonardo Coelho da Silva, supervisor da empresa CETANC, Serviços de Manutenção Industrial e Reparos em Geral Limitada, EPP. Advogados: Dr. César Crisóstomo Mendonça Júnior, doutora Laura Munitke de Freitas. Felipe de Oliveira Agualusa, representante da empresa Bram Offshore Transporte Marítimos Limitada e coordenador de operações do Supridor. Advogados: Dr. Godofredo Mendes Viana e doutora Camila Mendes Viana Cardoso. Frederico Nobre Machado Terra Borba, gerente operacional da empresa BM Marítima Limitada, ME Revel. Advogado: doutora Cádia Brandão. Fabiano Sanches Pacheco, gerente operacional da empresa WM Estaleiros e Transportes Marítimos Limitada. Advogados: Dr. Paulo José Valente Carvalho de Mendonça e Dr. Luan Queiroz do Nascimento. E com pedido de vista do senhor juiz Júlio César Silva Neves. Bom, então, pedido de vista, eu participo também ao plenário que o juiz Nelson não está presente. Está atrasado, tá? E, independente disso, eu acho que ele não participa dessa sessão, porque ele pulou algumas etapas, inclusive as conclusões, né? Então, eu já falei com ele, tá? Falei com ele no telefone, ele tem previsão de chegada em 25 minutos no local para poder se conectar. Tá ok? Então, dando prosseguimento, palavra com o senhor juiz que pediu vista, o juiz Neves, para apresentar as suas conclusões. Senhor presidente, senhores juízes, eu pedi vista do processo porque eu fiquei na dúvida qual foi a causa raiz desse acidente, né, do naufrágio dessa embarcação, e também fiquei na dúvida com relação à responsabilidade do terceiro, quarto e quinto representado. Por isso pedi vista, analisei minuciosamente todo o processo, principalmente à luz da engenharia e também avaliando a responsabilidade de cada um. Fiz um pequeno resumo dos dados da embarcação. A embarcação tem 24 metros de comprimento, 9 de boca, 2,6 de pontal, calado 2,23, o peso leve 78 toneladas. A capacidade de volume dos tanques, 400 metros cúbicos. Bom, outro aspecto importante é considerar o que foi carregado nessa embarcação. Foi carregado a substância que é o oleodril, que é a lama de perfuração. A densidade do oleodril, segundo o relatório da Petrobras, né, está na página 149, pode ser 0,8, né, se tiver óleo, ou até 2,4. Ou seja, é mais densa do que a água. E a densidade considerada pela equipe de reflutuação é 1,8. Bom, só para ter uma ideia, a embarcação tem a capacidade de 400 metros cúbicos. Se for 400 metros cúbicos de água, dá 400 toneladas. Mas se for de oleodril, uma densidade, para arredondar, 1,5, daria 600 toneladas e que afundaria a embarcação. E foi o que ocorreu. Não ocorreu assim uma perda de estabilidade, foi uma perda de flutuabilidade por excesso de carga.
Da onde é que vem essa perda esse excesso de carga? Está ali a embarcação, ele tem 4 tanques ali a meio, tá muito apagado, mas os da meia nau, tem o tanque 2 e o 3, tem o tanque de popa, o 4, e o tanque de proa 1, eles são tanques centrais. Pode pular outra, por favor? Essa também não dá para ter muita ideia, mas são os elipses por onde se enche os tanques. Tem os tanques 3 e 4, os do meio nau ali, e os da proa e popa. A outra, tem mais uma? Acho que tem outra. Bom, então vamos voltar à anterior, por favor. Porque eu pensei... tá bom. Deixa eu ver. Bom. Infelizmente eu coloquei outra foto, que está no depoimento do 10º representado. Tem um depoimento. Opa, anterior, por favor. Essa. A figurinha. Bom, por esse depoimento encheu aqui, primeiramente pela escotilha aqui, que encheu o tanque 4. E posteriormente, quando estava muito derrabada a embarcação, acentuado o trim, iniciou, mas muito pouco aqui por esse outro tanque. É isso que está no depoimento, porque fala que inicialmente foi a popa e depois o tanque de proa. Agora pode passar outra, por favor. Agora eu passo. Pronto. Se for analisar o primeiro, o tanque 4, ele tem a capacidade de 51 metros cúbicos, né? E pelo depoimento do comandante do navio, ele bombeou 120. Não daria para bombear 120 metros cúbicos num tanque de 51 metros cúbicos. Poderia ter outra hipótese, não ser esse tanque, ter bombeado por 74. Também não vai caber 74 metros cúbicos, 120 num tanque de 74. O que a conclusão que se chega, que foi inclusive na sessão e baseado no depoimento do 10º representado, é que os tanques estavam comunicando. Ou seja, enche um tanque e o volume vai se deslocando para outro tanque. E com isso não houve o controle de fato de quanto estava sendo carregado nessa embarcação. Como falei anteriormente, se colocar vamos supor, 200, né, ele falou 120, 200 metros cúbicos daria mais quase 400 toneladas, que seria já o suficiente para tomar aquela banda e findar com o naufrágio da embarcação, com embarque de água pelos elipses. Tanto é que foi rápido o naufrágio da embarcação. Eu falo naufrágio porque aparentemente houve um emborcamento. Houve um emborcamento porque a embarcação estava com a amarração ao costado do navio. Ou seja, pelo lado de bom bordo, ela não poderia descer. Mas se ela estivesse sem amarração, ela teria assentado o fundo. Ela tem um calado de 2,6, o fundo ali era de 7. No caso, como ela emborcou, ela se assentou pelo costado de Boreste. Calado de... a boca ali 9,78, profundidade 7, sobra 2 metros para cima. Por isso que aparentemente ela perdeu a estabilidade. Não, ela perdeu a flutuabilidade. Foi um excesso de carga. Então, com relação à responsabilidade, que eu fiquei na dúvida, é melhor eu tomar uma decisão, né, convicto do que uma decisão com dúvida. Eu fiquei com dúvida com a responsabilidade do imediato, do chefe de máquinas e do comandante do navio Bruce Kay. Depois, analisando todos os autos, verifica-se que os dois, o imediato e o chefe de máquinas, eram os responsáveis pela coordenação da manobra de transferência de lama para os tanques da balsa. O comandante, apesar dele estar de folga de serviço, ele estava na embarcação e acompanhou toda a operação do passadiço. Ele, além de conhecer aqui o plano de carregamento, né, ele considerava que a capacidade do tanque era de 450 metros cúbicos. Ele falou que bombeou 120. Os 450 metros cúbicos, ou se fosse 400, mas um líquido com a densidade de 1,8, 1,5 que seja,
vai fazer naufragar essa embarcação. Então, realmente não afasto a responsabilidade desses 3 representados e acompanho integralmente as conclusões do juiz, tanto o relator quanto o juiz revisor. Então, eu encerro aqui minha locução, mas no sentido de responsabilizar também esses 3 representados e mantendo também a culpabilidade dos outros 3, quando foi apontado pelo juiz relator. Estamos em discussão ainda. Pode dar só uma revisão das conclusões, um resumo das conclusões. Não vou ler ela toda, mas resumir, porque eu confesso que nas minhas anotações aqui, eu agora fiquei confuso. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a vista do juiz Júlio, que eu acho que esclarece muito, ajuda muito e nos deixa também bastante tranquilos de acompanhar o voto num processo bastante complexo, principalmente pelo brilhantismo da atuação dos advogados. Vou tentar resumir, não é fácil porque são 10 representados, mas tentar aqui... falar de cada um só, acho que não precisa... Bem, o primeiro e segundo representados eram os operadores da BM Marítima na Balsa Marbella, o Rodrigo Porto e o Carlos Souza. Eles foram acusados de negligência ao permitirem a realização da faina de carregamento com os escotilhões e elipses abertos, deixando de cumprir as instruções do carregamento, não adotarem as medidas necessárias para evitar o adernamento, além de perícia, pois não tinham o conhecimento necessário sobre o que fazer contra a distribuição dos produtos nos tanques e sobre a faina de transferência. Então, a gente é bem facilitado porque a Procuradoria foi muito didática, ela separou em grupos, eu acho que facilitou muito. Em relação aos mesmos, a meu ver, ficou indiscutivelmente demonstrada a acusação de negligência ao permitirem a realização da faina de carregamento com os escotilhões e elipses abertos e de imperícia por, estando a bordo e verificando o ocorrido, não tomarem medidas efetivas para evitar um naufrágio. As demais acusações, a meu ver, não foram comprovadas. Em relação ao terceiro, quarto e quinto representados, que é o Antônio Carlos, o Júlio e o José Hélio, respectivamente, o comandante, o imediato e o subchefe de máquinas do Bruce Kay. Eles foram acusados de negligência por iniciarem o bombeamento sem autorização da empresa contratada, por permitirem a realização da faina de carregamento com os escotilhões e elipses abertos, sem atender o plano de carregamento, e por imprudência ao intervirem no posicionamento do mangote de transferência e na destinação dos tanques para o carregamento, sem o cumprimento das designações técnicas. Mais uma vez, como ocorreu com os 2 primeiros representados, restou incontroverso que os 3 tripulantes do navio permitiram a realização da faina de carregamento com escotilhões e elipses abertos, o que caracteriza a falha marinheira grave e causa determinante do naufrágio, devendo por isso serem também condenados. Quanto às demais acusações, eu também entendi que elas não foram demonstradas. Em relação ao sexto e sétimo representados, que são Rogério Sotão e Leonardo Coelho, respectivamente diretor de operações e supervisor da empresa Cetanque, a acusação foi de negligência por não terem adotado providências para receber, inspecionar, liberar a balsa para operar, além de permitirem a realização de faina de carregamento com escotilhões e elipses abertos e sem instruir adequadamente os operadores para o cumprimento do plano de carregamento. Quanto aos mesmos, restou demonstrado que a desastrosa operação que provocou o naufrágio, transferência do navio para a balsa com mangotes e bombas de alta pressão do próprio navio, desconsiderando a possibilidade dos caminhões no cais, a interligação entre os tanques da balsa e sua capacidade, foi tomada unilateralmente pelos de bordo do Bruce Kay e realizada a reveria dos 2 representados e da empresa, que aliás não é uma empresa de navegação e não esteve no comando operacional da balsa ou do navio, com sua contratação limitando-se à operação com caminhões no cais. E mais,
A defesa do sexto e sétimo representados demonstrou, através de uma linha de tempo, folhas 593, que o início do inconsequente bombeamento do navio para a balsa, ou seja, o primeiro bombeamento com bombas do navio de alta pressão para a balsa, ocorreu às 7h22, enquanto o sétimo representado chegou para o início do seu turno às 8 horas, portanto, após a decisão inopinada de iniciar o carregamento da balsa. Já o sexto representado só chegou às 10h30, como demonstra a recuperação de imagens da câmara de segurança. Assim, ambos só tomaram conhecimento após as decisões que provocaram o acidente. Por isso, eu apontei que os mesmos deveriam ser exculpados. Por último, houve a acusação da PEN em face de Frederico Nobre e Fabiano Pacheco, que são o 9º e 10º representados, respectivamente, gerente operacional da BM Marítima, fretadora da balsa, e gerente operacional da WM Estaleiros, proprietário da balsa, por imprudência, por não orientarem os operadores sobre as instruções técnicas previstas nos procedimentos operacionais da balsa, bem como as informações técnicas do plano de carregamento. Quanto ao 9º representado, deve ser exculpado, pois sua defesa foi capaz de demonstrar a inexistência de nexo de causalidade entre as suas condutas e o acidente. Outra sorte merece o 10º representado, visto que seu próprio depoimento afirmou sobre a condição de comunicação entre os tanques da balsa, característica essencial para a eclosão do acidente, mas, como bem acusou a PEN, deixou de orientar os operadores sobre tais características técnicas operacionais da balsa, bem como informações de plano de carregamento, configurando conduta imprudente e negligente, devendo por isso ser condenado. E, a meu ver, é o mais responsável pelo acidente. Então, em conclusão, deve-se julgada parcialmente procedente a representação, condenando o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 8º e 10º representados, exculpando o 6º, 7º e 9º. Em relação ao, agora já em relação a voto, né? Em relação ao 1º, 2º e 5º, eu sugeri a pena mais leve, que é de 200 UFIR. Então, estou falando dos 2 que estavam na balsa e do maquinista. Falei, não? Acho que sim. Não. Do 8º? Peraí. Você falou alguma coisa agora no final, mas não sei se foi do 8º. Peraí, 8º. Sim. Assim, a acusação da doutora Procuradoria quanto ao 8º representado, Felipe de Oliveira, coordenador de operações da ABRAM, por negligência e imprudência, por permitir que os tripulantes iniciassem o carregamento sem autorização da empresa CETANC, contratada para execução do serviço, e com os escotilhões e elipses abertos, caracterizando condutas reprováveis, devendo ser condenado. Essa que foi a acusação. Tá? Eu agradeço que realmente eu pulei. Aliás, o mesmo deve merecer o maior grau de culpa, visto que possuía posição hierárquica superior aos demais acusados, capacidade profissional e funcional que lhe permitia um maior grau decisório e de responsabilidade, e estava presente, coordenando toda a operação em nome da empresa contratante. Suas condutas demonstraram uma clara pressão para acelerar a operação, certamente para minimizar prejuízos financeiros de downtime, levando à tomada de decisões precipitadas, ferindo protocolos de segurança. Então, esse também é um encaminho para a condenação. Então, a sugestão seria uma pena mais leve para o 1º, 2º e 5º, de 200 UFIR, uma pena de 500 UFIR para o 3º, 4º e 10º, e uma pena de 1.000 UFIR para o 8º representado. Se tiver qualquer outra dúvida, eu estou à disposição. Bom, então estamos discutindo ainda. Alguém quer mais algum esclarecimento? Alguma coisa? Pedido de vista, então,
foi saneado, né, as questões que não ficaram claras. Então, podemos passar agora para a outra fase, que é a fase da votação. Então, palavra com o senhor juiz relator para formalizar o voto. Bem, o voto é letra A. Naufrágio de balsa com danos materiais de monta e poluição, quanto à causa determinante, perda de estabilidade pela má distribuição de carga a bordo, realização de toida faina de carregamento com escotilhões e elipses abertos, desconhecimento da real condição de tanques da balsa que se comunicavam. Decisão: julgar acidente da navegação como decorrente da imprudência e negligência do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, oitavo e 10º representados, condenando o primeiro, segundo e quinto a pena de multa de 200 UFIA, o terceiro, quarto e 10º a pena de 500 UFIA e o oitavo a pena de 1.000 UFIA. Custas proporcionais, na forma dos artigos 14A e 121, 7º da nossa lei. Exculpar o sexto, sétimo e nono representados. E também medidas preventivas de segurança. Oficiar a capitania dos portos local quanto às infrações imputadas a WM Estaleiros Transportes Marítimos LTDA, armador e afretador da balsa Marbella, por não realizar transferência de propriedade, por não apresentar plano nacional de borda livre, por não comprovar o cumprimento de convalidações e vistorias intermediárias, por apresentar-se com declaração de conformidade para transporte de óleo vencida e por apresentar-se com deficiência de material de salvatagem. E em relação à BM Marítima, por não cumprir o preconizado no cartão de tripulação e por apresentar-se com deficiência de material de salvatagem. Palavra com o senhor juiz revisor, juiz Fernando Ladeiras. Juiz Júlio. Com o relator, excelência. Juiz revisor. Com o relator, excelência. Eu ia avisar, antes da votação do juiz revisor, que eu ia divergir um pouco dos votos aqui. Ok, então. A gente já tem 2 votos. Temos 3 votos. Certo? 3. Juiz Átila. Eu posso ler então? Como Pode. Votar? Bom, eu vou, com todo respeito aí às conclusões do juiz Marcelo, que ele deve ter escrutinado o processo também de maneira bastante profunda e abrangente, ao juiz revisor e ao juiz Júlio, mas após ouvir o juiz Júlio, que pediu vista, de apreciar os memoriais apresentados pessoalmente pelos patronos, entendo que devem ser acolhidas as razões de defesa dos terceiros, quarto, quinto e oitavo representados, respeitando o entendimento diverso que foi formado aqui, pelo menos por enquanto. Esses terceiro, quarto, quinto e oitavo representados pertencem ao núcleo do navio supridor, ou seja, comandante imediato, maquinista e o encarregado lá teoricamente encarregado responsável da Bram Offshore. No meu entendimento, mesmo que os responsáveis pelo navio supridor Bruce Kay tenham fornecido os mangotes de transferência ou algum tipo de orientação aos tripulantes da balsa, a estes últimos tripulantes da balsa caberia a distribuição de carga a bordo, cuidando para que a estabilidade e estanqueidade da embarcação fossem mantidas. Na minha avaliação, os tripulantes da balsa não tinham domínio ou conhecimento sobre a faina que deveria ser realizada e de seus pormenores. Operavam com a falta de um tripulante de máquinas e, conforme consta no relatório do encarregado do inquérito, não cumpriam, entre aspas, as instruções técnicas previstas nos procedimentos operacionais e por falha na condução da manobra de carregamento da balsa, fecha aspas. Também julgo válido o argumento comum constante na defesa do comandante, terceiro representado, e da peça conjunta dos quarto, quinto e oitavo representado, pois estes envolvidos não eram os responsáveis pela gestão náutica da balsa e da distribuição da carga a bordo. Quanto ao 10º representado, eu também, apesar de não ter recebido lá no meu gabinete nenhum patrono, o 10º representado, Fabiano Sanji Pacheco, ele foi qualificado como gerente operacional da WM Estaleiros e Transportes Marítimos, que era a proprietária de fato da balsa. Entendo que ele também deve ser exculpado, pois a balsa foi afretada por outra empresa, a qual caberia a responsabilidade pela contratação da tripulação e da operação da balsa.
Para facilitar aqui a doutora Ana Paula, quanto ao primeiro representado, MNC Rodrigo Santos Porto, e segundo representado, MAC Carlos Alberto, tripulante da balsa, eu vou acolher só parcialmente a fundamentação da PEN, pois entendi que eles foram negligentes no cumprimento da faina, ao a realizarem com escotilhões e elipses abertos, deixando de cumprir o plano de carregamento da balsa e na distribuição eficaz do produto oleoso entre os tanques, comprometendo a estabilidade. Ademais, no depoimento do primeiro representado, constou que não sabia informar qual era o plano de carregamento ou a sequência de abertura das válvulas para recebimento e armazenamento nos tanques de bordo, e qual foi a sequência de carregamento executada nos tanques daquela embarcação. Entendo que pesa a favor desses representados que foram improvisados na faina, e segundo o encarregado do inquérito, a balsa operava também com deficiência de equipagem. Então, nesses dois representados, eu estou acompanhando o relator no que diz respeito ao mérito, mas estou aplicando repreensão. Sexto representado, Rogério Soltão Calderaro, diretor de operações da empresa Cetank. Sétimo representado, Leonardo Coelho da Silva, supervisor da mesma empresa, também acolho parcialmente a fundação da PEN, considero que foram negligentes, pois consta que não forneceram aos tripulantes da balsa as instruções operacionais necessárias para a realização da faina. E para esses dois eu estou aplicando repreensão e multa de 300 UFIA. Nono representado, sexto e sétimo. Nono representado, Frederico Nobre Machado Terra, gerente operacional da BM Marítima Limitada. Também acolho parcialmente a fundamentação da PEN, pois a empresa afretadora, que é essa, não repassou as instruções técnicas operacionais aos tripulantes da balsa, o que permitiria carregamento correto da embarcação. Ademais, a balsa operava com deficiência de equipagem. Para mim, esse representado deve ser repreendido e multado com 300 UFIR também. É como voto, respeitando o entendimento diverso. Fui obrigado a estudar, como o juiz Marcelo falou, o processo é complicado, são 10 representados. Eu não vi outra situação a não ser ouvir os patronos que me procuraram e estudar o processo um pouco mais a fundo do que normalmente faço nesses casos. Bom, precisa de alguma repetição? Repreensão em 300. Repreensão em 300. 3, 4, 5 os culpados. 3, 4, 5 e oitavo. E oitavo. Décimo. E décimo. Desculpa, o décimo. Eu fiz assim para facilitar o... É porque realmente é complexo, né? Então a gente tem que ir com calma aqui para manter. Bom, nós temos 3 votos. 2 votos. Não temos o voto. 2 divergentes, um voto divergente. Não, tem 2 decisões. Votos, a gente tem 3, não é isso? 1, 2, 3, certo? Acompanhando o relator. Temos o voto divergente do juiz Átila. Juiz Sérgio Moura. Com o relator. Então, decidiu por maioria o Tribunal Marítimo nos termos do voto do juiz relator, juiz Marcelo Davi. Bom, vamos lá. Publicação do voto no processo número 32.745 de 2018. Decidiu o tribunal, quanto ao mérito, por unanimidade, com relação ao primeiro, segundo, sexto, sétimo e nono representados. E por maioria também quanto ao mérito, com relação ao terceiro, quarto, quinto e oitavo e décimo representados. E por maioria quanto à pena, do primeiro, segundo, sexto, sétimo e nono representado, nos termos do voto do senhor juiz Marcelo Davi Gonçalves. Então, quanto ao primeiro, segundo e quinto representados, aplicar a ele a pena de multa de 200 UFIA. Com relação ao terceiro, quarto e décimo representados, aplicar-lhes a pena de multa de 500 UFIA. Com relação ao oitavo representado, aplicar-lhe a pena de multa de 1.000 UFIA, custas proporcionais. E exculpando... Deixa eu só ver o que eu marquei. O sexto, o sétimo e o nono representados.
O senhor juiz Marcelo foi acompanhado pelos senhores juízes Ladeiras, Júlio e Sérgio, e vencido o senhor juiz Átila, que aplicava ao primeiro e o segundo representados a pena de repreensão, ao sexto e sétimo e nono representados a pena de repreensão cumulativamente com a pena de multa de 300 UFI, e exculpava o terceiro, quarto, quinto, oitavo e 10º representados. Medidas preventivas de segurança, Oficial Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, agente da Autoridade Marítima e a empresa BM Marítima Limitada ME, nos termos do voto do senhor juiz relator. Então, encerrado. Declaro encerrada a sessão número 7778 e 5 minutos de intervalo para preparar para a sessão 6. Próxima vez você faz um processo mais fácil. Vai cair no Sérgio.